Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Então, pessoal, estou passando para trazer novidades acerca da polêmica que se abateu sobre a Assembleia de Deus lá no Pará, na pessoa do seu presidente, pastor Ritter, né? Presidente da Convenção de Ministros de lá, Comiadepa. Então, alguns pastores manifestaram repúdio sobre a decisão de manter o pastor Ritter à frente da Comiadepa. Algumas notas foram emitidas e a gente vai ler essas notas na íntegra aqui, tá certo? Mas antes de tocar nesse assunto, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário, compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Faça isso. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando nesse deserto. Então foi marcado aqui no site do Assembleianos de Valor. Olha, Pedrosa, o site do Assembleiano de Valor está falando que emitiram uma nota de repúdio sobre essa situação que se abateu sobre a Igreja Evangélica Assembleia de Deus lá no Pará. Tá aqui, ó, a nota. Atenção, pastores do Pará se posicionam contra a permanência do pastor Ritter à presidência da instituição. A crise na Assembleia de Deus do Pará. Não se fala em outro assunto no Pará neste domingo. Os renomados pastores de grandes igrejas Assembleias de Deus no Pará vieram a público e se manifestaram contra o posicionamento da convenção Comiadepa, que decidiu pela permanência do pastor Ritter Max à frente da instituição, após os vazamentos de vídeos íntimos do líder religioso, o qual alegou tratar de material dele para a sua esposa. Isso é o que ele fala, né? Ainda não se houve uma acariação para saber se isso procede. Então, eu fui fazer lá as minhas pesquisas para saber se isso aqui procede. Aí eu fui lá no Instagram da Comiadepa e não tem nada no Instagram da Comiadepa. Aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Aí eu procurei ir mais a fundo sobre as notas que estão aqui, porque aqui, ó, tem duas notas oficiais. Tem essa aqui da Assembleia de Deus do Campo Cidade Nova e também tem essa aqui que é da Assembleia de Deus de Tucuruí. Ok? Então eu fui lá no Instagram da Assembleia de Deus Tucuruí e a nota está aqui, ó, tá bom? A nota está aqui, na Assembleia de Deus de Tucuruí. Fui procurar na postagem o pastor Jaime Fernandes Pires, que está sendo citado nessa matéria aqui do Assembleianos de Valor, ok? Inclusive ele está aqui, esse aqui, o pastor Jaime. Aí eu fui no Instagram dele e não tem nada falando sobre essa nota. E fui também no site aqui do Instagram da Assembleia de Deus Cidade Nova, também não consta. Eu procurei nos stories, procurei em todos os lugares aqui, não consta. Mas a gente tá com essas informações aqui, inclusive no Instagram da Assembleia de Deus de Tucuruí, tem até um spoiler aqui, ó, dizendo: a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Tucuruí, Pará, por meio de sua diretoria e corpo ministerial reunida em dia 5 de abril de 2025, manifesta publicamente a sua profunda tristeza e indignação diante dos recentes acontecimentos de ordem moral envolvendo a presidência da Comiadepa. Pronto, é o que está aqui no Instagram da Assembleia de Deus de Tucuruí. Mas eu estou de posse dos documentos que falam justamente sobre essa situação. Pronto, aqui, ó. Assembleia de Deus, Campo Cidade Nova, nota oficial. Aqui diz assim, ó: sobre os recentes acontecimentos envolvendo a Comiadepa, a diretoria da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Campo da Cidade Nova, juntamente com seu corpo de ministros, vem a público manifestar sua posição diante dos recentes acontecimentos envolvendo a presidência da Comiadepa, convenção a qual somos filiados. Nos últimos dias, informações amplamente divulgadas pelas imprensas e pelas redes sociais geraram grande repercussão entre os membros e congregados do nosso campo, resultando em perplexidade, desconforto e insegurança quanto ao futuro da Comiadepa. Nossa igreja sempre prezou pelo ensino bíblico, pela ética cristã, pela conduta que reflete os valores do Evangelho. Por isso, não compactuamos com situações que gerem escândalos públicos
independentemente das justificativas apresentadas. Ou seja, essa nota aqui, os fins não justificam os meios. É o que, aparentemente, a gente está vendo aqui que os fins não justificam os meios. Eles tentando justificar, mas é como se tentasse justificar o injustificável. Pois compreendemos que a vida cristã, especialmente no exercício de função ministerial, deve ser irrepreensível e transparente. Diante desse cenário, expressamos com respeito e espírito cristão que nossa posição é contrária às recentes decisões e encaminhamentos adotados pela Comiadep, ou seja, eles estão querendo deixar o pastor Ritter à frente da entidade, mas a nota está dizendo aqui que está repudiando isso. Tá bom? A nota está indo na direção contrária do que a Comiadepa está querendo. Por entendermos que não refletem o posicionamento da maioria dos membros e obreiros do nosso campo. Reafirmamos também que não temos participação nem alinhamento com os desdobramentos relacionados aos fatos em questão. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus no campo Cidade Nova reconhece a seriedade da situação e por isso reafirma seu compromisso com a coerência e com os princípios da palavra de Deus, assim como um membro que desrespeite a conduta cristã é disciplinado com amor e responsabilidade. Entendemos que líderes também devam ser afastados com o mesmo zelo, prudência e respeito aos princípios que regem a igreja, visando o bom testemunho e a edificação do corpo de Cristo. Olha que coisa linda, irmão. Então, o mesmo tratamento que é dado aos membros também deve ser dado aos líderes. E eu acho louvável essa nota aqui. Nosso compromisso permanece firme com a paz, a ordem, a santidade, o avanço, obra de Deus em nossa região. Seguiremos orando e trabalhando para que a Igreja do Senhor permaneça unida, fortalecida e fiel à sua missão. Que Deus continue abençoando a todos com sabedoria, graça e discernimento em todo o tempo. Atenciosamente aqui está as assinaturas do pastor Jaime, que é o presidente, pastor Alcimar, pastor José Tavares e pastor Cléucio Teixeira. Então aqui, esse aqui é a primeira nota, tá bom? Eu tenho a segunda nota, porque essa nota aqui é do Campo Cidade Nova. Aí tem a nota da Assembleia de Deus de Tucuruí, que é essa aqui. Assembleia de Deus, Tucuruí, Pará. Nota oficial. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Tucuruí, Pará, por meio de sua diretoria, corpo ministerial, reunida dia 5 de abril de 2025, manifesta publicamente sua profunda tristeza e indignação diante dos recentes acontecimentos de ordem moral envolvendo a presidência da Comiadepa, convenção a qual somos filiados há 90 anos. As denúncias vinculadas nas mídias sociais e no noticiário regional e nacional revelam comportamentos que afrontam os princípios de liderança cristã e os valores eternos da palavra de Deus. Condutas marcadas por promiscuidade e imoralidade causaram escândalo, perplexidade e dor à igreja local, ferindo o testemunho do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Com a igreja comprometida com a sã doutrina, afirmamos que não coadunamos com tais práticas nem com qualquer tentativa de encobri-las. Boa. O ministério exige santidade, ética e integridade, como está escrito na palavra de Deus. Convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do capeta. 1 Timóteo 3, do 2 ao 7. Dessa forma, rejeitamos com veemência qualquer tentativa de relativizar, normalizar ou encobrir práticas que desonrem o ministério cristão. Glória a Deus! Que afrontam os valores sagrados das Escrituras e comprometam o testemunho da Igreja de Deus perante a sociedade. Seguiremos com o propósito de oração de 24 horas por 40 dias, certos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nada escapa aos seus olhos. Cremos que, mesmo em meio à crise, Deus levantará uma igreja santa, curada, forte, cheia do Espírito Santo. Que a graça e a justiça e o discernimento divino nos guiem em todo o tempo e que a verdade prevaleça para a glória de Deus. Então está aqui a assinatura também dos presidentes, vice-presidente e a diretoria e lá da igreja de
Tucuruí, no Pará, dia 6/4/2025. Enquanto isso, irmão, as igrejas estão emitindo nota de repúdio. Por outro lado, tem aqueles que saíram em defesa do pastor Ritter, né? O pastor Raul saiu em defesa do pastor Ritter, falando essas palavras aqui, ó. Vamos lá. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Raul Sampaio. No sábado anterior, nosso presidente, pastor Ritter, foi vítima de uma tentativa de extorsão através da chantagem. Um instrumento criminoso, maquiavélico, que visava atingir a tranquilidade, a hegemonia e a paz que reina sobre nós na nossa instituição. Nós ainda não sabemos de onde vem. Todavia, o presidente, como homem que é e sobretudo homem de Deus, procurou os canais competentes e, por certo, os criminosos serão identificados. Utilizaremos todas as formas legais para chegar àqueles que sempre extorquiram, mentiram, caluniaram os homens de Deus que muitas das vezes estão dentre nós. Não sabemos ainda de onde vem. Sabemos, porém, que dentre tanto trigo há a possibilidade de ter um joio ou algum estelionatário de plantão que queira fazer isso. Mas não atinge só a pessoa do Rittermark, mas atinge sobretudo a instituição Assembleia de Deus, a instituição Comiadepa e a instituição presidente deste órgão e desta convenção que tanto amamos. Portanto, a minha solidariedade e a minha expectativa de que estamos fazendo no caminho certo, providenciando de forma legal, mas implacável, a descoberta desses criminosos. Viva a Assembleia de Deus, viva a nossa união e a Comiadepa sempre mais forte por todos nós e para todos nós. Eu gostaria até de perguntar ao senhor, pastor, o senhor não falou nada sobre a questão do vídeo, o conteúdo do vídeo. O senhor, na sua fala, certo? O senhor saiu em defesa do pastor Ritter, mas, pastor Raul, o senhor não falou nada sobre o conteúdo do vídeo. Quer dizer que o senhor concorda com aquilo ali? É a minha pergunta para o senhor. O senhor concorda com aquilo ali? O senhor concorda com a fala dos prints que está na conversa, aquela conversa? O senhor concorda com aquela conversa? O senhor concorda com aquele comportamento? Quer dizer que um pastor ele tem autorização divina e das escrituras para se comportar daquela forma? O senhor está saindo em defesa dele, dizendo que ele foi chantageado, mas não está comentando nada sobre a conduta do pastor nos vídeos vazados. Ou seja, demonizando quem expôs a matéria, mas santificando a pessoa que está em comportamento leviano. É impressionante, pastor. Eu estou entendendo assim ou estou entendendo errado? O senhor depois aí nos comentários, o senhor me ajude aí. O senhor está saindo em defesa do seu compatriota, pastor também, mas o senhor concorda com aquele tipo de comportamento? Um pastor, presidente de uma Assembleia de Deus, ele pode se comportar daquela forma? Estão dizendo que aquela mulher que aparece na filmagem é a esposa dele, e a esposa dele se comporta daquela forma também. Rapaz, o mundo assembleiano tá perdido mesmo, tá entendendo? Se vocês concordam com isso. Então eu quero manifestar aqui a minha alegria, tá certo? Em saber que ainda há um contingente de pastores que não concordam com a imprudência de outros pastores dentro da Assembleia de Deus. Essas duas notas de repúdio aí me deixou muito alegre, porque isso mostra claramente que ainda tem um remanescente que não se prostrou e não se dobrou diante da corrupção moral que a Assembleia de Deus vive ultimamente. Glória a Deus por essas notas de esclarecimento que estão vindo à tona aí sobre esse assunto. Mas eu gostaria de saber aí do meu público, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aí nos comentários, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esses desdobramentos desta novela que se arrasta durante toda essa semana aí, envolvendo a pessoa do pastor presidente lá da Assembleia de Deus do Pará e presidente da Comiadepa, Convenção de Ministros de lá, tá bom? Deixe sua opinião aí nos comentários, eu gostaria de saber o que você acha, o que você pensa sobre isso. Deus abençoe você por permanecer até o fim deste vídeo. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Deus abençoe.